Torcedor celeste, torcedor cruzeirense, ontem bateu o desespero, hein? Ontem no confronto dos desesperados, Cruzeiro e Vasco, jogo com mando do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Vasco da Gama, o Cruzeiro não conseguiu fazer os 3 pontos que eram fundamentais para o Cruzeiro, e o Cruzeiro no confronto dos desesperados se coloca numa situação muito ruim. O Cruzeiro se coloca numa situação à beira do rebaixamento e vai ter que brigar até a última rodada. O Vasco também. O empate foi ruim para os dois, tá? Esse empate em 2-2 é ruim para o Vasco, é ruim para o Cruzeiro, mas foi pior para o Cruzeiro e eu vou te explicar por quê. Por que matematicamente esse empate acabou deixando o Cruzeiro em maus lençóis e o Vasco em lençóis muito ruins, mas não maus. O Cruzeiro tem lençóis piores. Vou te explicar, mas antes deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal O Futeboleiro, seguir a gente nas redes sociais El Futeboleiro e O Futeboleiro BR. Segue a gente aí porque a gente está espalhado pela América trazendo conteúdos falando do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, americano, futebol europeu, futebol árabe, futebol de todos os lugares do mundo. A gente está falando de futebol em geral e você precisa conhecer a Rede Futeboleiro. Se você já conhece, só dá o like nesse vídeo, só curte aí e vambora falar pro amigo cruzeirense e pro amigo vascaíno. Olha, ontem os dois igualaram o número de jogos de todo mundo que está na parte de baixo da tabela, ok? Isso era uma coisa que ainda deixava confuso ali para saber exatamente em que ponto cada um estava. Os dois times vão a 41 pontos, né? Os dois times vão a 41 pontos com o empate de ontem e eles estão momentaneamente fora da zona de rebaixamento, tá? Só que os dois têm 41 pontos e o Vasco tem uma vitória a mais. E essa mínima vitória a mais no campeonato faz com que o Vasco tenha uma baita vantagem. Felipe, por que você está falando isso? Porque hoje o Cruzeiro, né, eu vou até pegar minha tabelinha aqui para a gente trazer os números exatos, né, estou pegando minha tabelinha, o Cruzeiro, ele tem 10 vitórias, certo? E o Bahia também tem 10 vitórias. Os dois clubes têm 10 vitórias. Se o Bahia vence o próximo jogo e o Cruzeiro perde, o Bahia passa o Cruzeiro, porque o Bahia tem 38 pontos. Ele iria aos mesmos 41, mas passa em número de vitória e bota o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Em vencendo esse jogo, o Bahia não passa do Vasco. Essa que é a parada. O Vasco tem ali o mesmo número de vitórias, etc. Quem iria para a zona, quem ficaria com uma vitória a menos, se o Bahia vencer e os dois perderem, né, é o Cruzeiro. Quem entra na zona, por mais que Vasco também perca a próxima rodada e o Cruzeiro, só o Bahia vença, o Bahia consegue sair, mas os dois não. Claro que o empate acaba deixando os dois times ali a um empate de continuar deixando o Bahia na zona mesmo caso o Bahia vença, o Bahia continuaria na zona se os dois empatarem seus próximos jogos, tá ligado? Mas o jogo é ruim, o jogo foi preocupante e o jogo abre um alerta gigante pro Cruzeiro. O Vasco segue no mesmo alerta que ele tá desde a chegada do Ramon Dias, desde o início do campeonato. O alerta é continuar vencendo, continuar tentando pontuar para não ir para a zona. E pro Cruzeiro abre esse alerta não só agora para olhar pro jogo dele, mas também tem que ficar de olho no Bahia que vem aqui atrás. Resultado ruim para todo mundo, pior para o Cruzeiro. Concorda comigo? Escreve aqui embaixo.